Marilyn Monroe tinha tudo: fama, dinheiro, beleza, o mundo inteiro aos seus pés. E ainda assim, sua história terminou de forma trágica e cheia de dúvidas. Mas talvez a pergunta a ser feita não seja de como ela morreu, e sim como a mulher mais amada por todos terminou tão sozinha. Neste vídeo você vai entender como a busca de Marilyn por amor, reconhecimento e respeito construiu o maior ícone de Hollywood e, ao mesmo tempo, destruiu a mulher por trás dele. Desde muito cedo, Marilyn Monroe aprendeu o que era crescer sem amor. Sua mãe, Gladys, além de enfrentar problemas mentais, nunca esteve preparada nem disposta a assumir o papel de mãe. Ela não oferecia estabilidade, cuidado ou presença, e muitas vezes simplesmente não queria aquela responsabilidade. Norma também cresceu sem pai. O homem que poderia ter ocupado esse lugar foi abandonado por Gladys antes mesmo de fazer parte da vida da menina. Desde o início faltava tudo. Faltava estrutura, referência, faltava alguém. Norma não tinha um lar. Ela era constantemente enviada de uma casa para outra, de famílias adotivas para instituições. Em alguns momentos, ela nem sabia onde iria dormir na semana seguinte. O abandono não foi apenas um episódio na vida dela. Foi todo o ambiente onde ela cresceu, e foi ali que nasceu algo que a acompanharia para sempre: a necessidade de ser vista e escolhida. Antes de existir a estrela, existia uma criança invisível e um vazio que ela passaria o resto da vida tentando preencher. E foi exatamente isso que Hollywood ofereceu: uma chance de se tornar outra pessoa, abandonar aquela história triste e deixar de ser invisível. Mas para Hollywood ela ainda não era ninguém. Era só mais um rostinho bonito e descartável. Seus primeiros papéis eram pequenos, superficiais e sem qualquer importância. Ninguém a via como atriz. E foi aí que ela entendeu que Norma nunca seria o suficiente naquele mundo. Então ela fez o que sempre fez para sobreviver: se moldou. Aprendeu a agir de acordo com o que esperavam dela: como falar, como andar, como olhar, e pouco a pouco deixou de tentar ser aceita como era e começou a se tornar aquilo que sabia que iria vender. Marilyn Monroe, uma personagem precisa, sedutora, inocente, irresistível, tudo o que esperavam dela. E funcionou. Os papéis vieram, a fama cresceu, o mundo finalmente passou a enxergá-la, mas enxergava apenas a personagem, porque quanto mais ela entregava essa imagem, mais era reduzida a ela. E quanto mais era reduzida, mais distante ficava de si mesma. Por trás da loira ingênua, existia uma mulher inquieta, curiosa e ambiciosa. Marilyn buscava respostas em tudo, nos livros, na arte, na atuação. Ela tinha uma biblioteca com centenas de livros, lia de tudo: filosofia, literatura clássica, e estudava à noite. Tentava de todas as formas se desenvolver, ir além da imagem que aos poucos construiu ao seu redor. Era uma busca constante, quase desesperada por se entender. Mas ninguém conseguia enxergar isso, porque a imagem que a tornou famosa era forte demais, tão convincente como a loira ingênua, que o mundo passou a acreditar que aquilo era tudo o que ela era. E quanto mais ela tentava mostrar quem realmente era, menos acreditavam. Quando buscava profundidade, diziam que era encenação, que estava fingindo ser inteligente, fingindo ser alguém que não era, e assim, aos poucos, ela foi ficando presa entre duas versões de si mesma, a que o mundo via e a que ninguém parecia disposto a conhecer. Viver assim começou a não ser mais suficiente: ser vista, mas não compreendida, ser desejada, mas não respeitada. Marilyn começou a perceber que, se continuasse daquele jeito, nunca seria levada a sério. E foi aí que algo mudou. Ela não quis mais apenas se encaixar, ela quis mudar o papel. Então, Marilyn reagiu. Começou a questionar os estúdios, os contratos, os papéis que lhe ofereciam. Exigiu mais respeito, mais controle e voz ativa sobre a própria carreira.
Ela criou sua própria produtora, algo raro para uma mulher como ela. Desafiou diretamente o sistema que a tinha colocado ali. E, contra todas as expectativas, ela venceu. Mas essa vitória não veio sem custo. Antes de continuarmos, preciso pedir que se inscrevam no canal. Todo o apoio de vocês é extremamente importante. Compartilhe seu pensamento comigo. Comente o que você pensa quando lembra de Marilyn Monroe. Na tentativa de ir além, Marilyn mergulhou mais fundo, estudou o método. Mas havia uma ironia silenciosa nisso tudo. Ela tinha começado a atuar para escapar, para deixar de ser aquela garota triste, para se tornar outra pessoa. Mas agora ela fazia o caminho contrário. Para atuar, precisava voltar. Voltar para a dor, para o abandono, a rejeição e a solidão. Tudo aquilo que ela sempre tentou deixar para trás. Atuar deixou de ser fuga e passou a ser reviver. A dor virou ferramenta, o trauma virou técnica e a linha entre atuação e realidade começou a desaparecer. Ela já não desligava mais. Não existia pausa nem descanso. Era Marilyn Monroe o tempo todo, mesmo quando tudo o que ela queria era não ser mais essa persona. A pressão vinha de todos os lados, mas nenhuma era maior do que a dela mesma. Ela não queria ser boa, queria ser perfeita, ser inesquecível, queria finalmente ser suficiente. Mas quanto mais ela tentava, mais se afastava de si mesma. Ela era desejada por milhões, mas conhecida por quase ninguém. Norma já não existia mais. Marilyn Monroe morreu aos 36 anos, oficialmente uma overdose. Mas essa não é a história completa, porque ela não se perdeu em um dia. Ela foi se perdendo aos poucos, em cada papel, em cada exigência, em cada tentativa de ser quem esperavam dela. Mas aqui está o que torna tudo isso ainda mais duro. Ela conseguiu. Ela se tornou um ícone, um símbolo eterno, uma imagem que atravessa gerações. O mundo finalmente a viu, finalmente a admirou, finalmente a amou. Marilyn Monroe passou a vida tentando ser alguém digno de amor e conseguiu, mas no caminho foi se afastando pouco a pouco do verdadeiro objetivo de sua vida, deixar para trás a garota triste que um dia foi. E talvez seja isso que torna sua história tão poderosa. Marilyn conseguiu tudo, o reconhecimento, a admiração, o amor de milhões, mas nunca exatamente da forma que ela precisava. E, no fim, sua história não é sobre fama, é sobre uma busca. A busca por preencher um vazio que começou lá atrás e que nenhuma conquista conseguiu resolver. Ela provou que era possível conquistar tudo aquilo que duvidaram que ela seria capaz, mas também nos lembra que, se você não souber quem é no caminho, pode acabar conquistando tudo e, ainda assim, terminar sem nada. Por fim, isso é tudo o que eu sei e a maneira como eu vejo Marilyn Monroe.